A realidade de cada um de nós é a realidade percebida. Então, não importa exatamente como as coisas são fisicamente, mas importa de que maneira a gente percebe e processa essa informação. Eu recebi uma mensagem da Jéssica, que é estudante de arquitetura lá na Uninorte, e que está fazendo um trabalho de um seminário que usa como base o livro Paisagismo Projetando Espaços Livres. E ela ficou com uma dúvida num assunto que é bastante interessante, que é quando fala sobre hierarquização nos espaços. Então, esse capítulo ele vem logo depois da parte que a gente fala de hierarquização funcional, então qual a importância de cada uso e qual a vocação de cada espaço do ponto de vista de uso. Então, como é que esses espaços vão se organizar e vão se relacionar entre si. E depois tem uma parte que fala de hierarquização perceptiva. Isso fala sobre como as pessoas vão perceber a importância dos espaços relativamente e como é que as pessoas vão perceber a importância dos elementos em cada espaço. Então, são duas camadas de preocupação dentro desse universo de percepção hierárquica que está mencionado aí nessa parte. Então, a primeira coisa é a percepção de que dentro de um conjunto de espaços que a gente esteja criando, que a gente esteja inventando, tem espaços que são fundamentais e que têm que ser percebidos e têm que ter uma identidade muito clara, que as pessoas precisam saber onde é que elas estão e saber que esse espaço é mais importante ou o mais importante ali daquela área. E tem espaços que são espaços de preparação, ou espaços de transição, ou espaços de conexão, que a identidade de cada um desses espaços é menos importante. Então, nesse sentido, a hierarquização é conseguir perceber qual espaço que vai efetivamente ganhar destaque, vai ser trabalhado de maneira que as pessoas que estejam ali percebam que ele é importante, muitas vezes até pelo contraste, né, do espaço de onde ela vem vindo. Então, eu venho de um lugar e, por contraste, eu crio um segundo espaço que tem uma identidade mais marcante e que eu identifique e reconheça isso muito rapidamente. Se todos os espaços tiverem o trabalho com o mesmo nível, com a mesma sofisticação, com a mesma complexidade, né, com o mesmo drama, a verdade é que você não consegue perceber mais o que é importante e o que não consegue perceber o que é principal, o que é secundário, não consegue reconhecer os elementos, não sabe onde você chegou. Então, essas diferenças ajudam na leitura. A segunda questão que está envolvida nessa história de hierarquização é a hierarquização dos elementos dentro do espaço. Então, de que maneira cada elemento que compõe, né, e estrutura aquele espaço vai ser percebido como mais ou menos importante. E esses elementos podem ser variados, quer dizer, isso vale desde de coisas que são às vezes fundamentais naquele desenho, que são marcantes e que você precisa mostrar. Então, às vezes é uma edificação, ou um acesso principal, né, a entrada de alguma coisa, ou uma vista, né, um ângulo visual que é muito importante, um elemento escultórico ou simbólico de alguma coisa. Então, às vezes você tem efetivamente uma escultura, uma fonte, alguma coisa que tenha um simbolismo importante e que tenha que ser visto como prioritário. Então, no desenho, a gente vai prestar atenção sobre o que é importante e tem que ser visto, tem que se fazer ver, né? Que quando você chega, você imediatamente detecta aquilo como elemento mais importante e tem os elementos secundários que vão ajudar a compor e a estruturar aquela situação. Então, são elementos que, né, no texto, eu digo, se deixam ver. Então, são coisas que não vão chamar a atenção sobre si, mas cuja presença ajuda a destacar aquilo que você precisa destacar. Então, você não pode querer que todos os elementos sejam os mais maravilhosos justapostos, porque eles começam a competir visualmente entre si, e aí você não consegue perceber o que é o importante. Então, eu quero marcar uma escultura. Então, ela precisa ter uma distância adequada, precisa ter um ângulo visual de chegada que é favorável, precisa ter um fundo, né, que seja neutro, né, e que destaque ela, que traga ela para um primeiro plano visual, que faça que ela eventualmente pareça maior e mais imponente.
E não ter elementos ao redor dela que briguem pela sua atenção, que você vai olhar para cá e na verdade você se distrai com aquilo e depois tem uma passagem ali e a pessoa se perde visualmente. E o contrário também é verdade, então no sentido de que também é importante que haja esses elementos de destaque e que ajudam a marcar a identidade de um determinado lugar quando ele precisa dessa marcação, né? Então, se você tem um lugar importante que você queira destacar e você trata tudo com a maior neutralidade, às vezes você não consegue criar um marco, criar uma lembrança, criar uma referência visual para que a pessoa entenda que chegou ou lembre que passou por aquele lugar em algum momento, né? Então, a questão da hierarquia perceptiva, ela trabalha principalmente a partir do entendimento de que, no final das contas, o que importa mesmo e o que importa sempre é o jeito que a gente percebe as coisas, né? Então, o mundo real, o mundo físico, né? O valor dele é o mundo, é a maneira com que a gente percebe, né? A realidade de cada um de nós é a realidade percebida. Então, não importa exatamente como as coisas são fisicamente, mas importa de que maneira a gente percebe e processa essa informação. Então, todo o trabalho de interação com pessoas trabalha a partir da percepção. Daí o título, inclusive, desse trecho do livro que fala em hierarquia perceptiva. Quer dizer, de que maneira você molda a percepção da pessoa para que ela perceba uma hierarquia entre espaços ou entre elementos do espaço, de maneira a favorecer a leitura, a simplificar a percepção e a criar espaços marcantes ou elementos marcantes.